Esta aula curta é dedicada à realização de várias experiências envolvendo forças magnéticas, né? Claro que a principal delas, né, é a força entre ímãs, né? Porque desde os primórdios, né, o magnetismo se manifestava através de forças, né, entre materiais, né? De forma que aqui o Cláudio vai fazer algumas experiências bem simples, né? Mas eu gostaria que você chamasse atenção, né, para a questão da repulsão e atração, né? Polos de mesmo nome, né? Se repelem. Então, basicamente é isso. Então, temos várias experiências bem bonitas aqui. E esse tema, por outro lado, ele é muito difícil calcular, né, teoricamente. Sim, né? Muito difícil calcular as forças entre dois ímãs, entre dois dipolos. Né? É muito mais fácil quando se trata de cargas elétricas, né? Que a gente sabe uma regrinha bem simples para calcular as forças entre elas. Mas calcular forças entre materiais magnéticos não é fácil, não. Ok, mas demonstrar, aí para o Cláudio é mais fácil. Para mim é muito difícil, mas para ele é fácil. Mas tomar dados, por exemplo, né, não é muito difícil, não. Quer dizer, você pode tentar descobrir qual é a lei, né, que rege a força em função da distância, por exemplo. Né? Então aqui eu tenho dois ímãs de neodímio e eu posso, por exemplo, medir a massa, né, desse conjunto. Então eu tenho a força-peso, né, equilibrando... Para equilibrar aquela força. Força magnética. Então, de certa né? maneira, você está medindo, sim, força. Sim, certo, né? Aqui eu tenho a força-peso equilibrando com a força magnética nessa mas distância. é mais fácil medir do que prever, teoricamente. Isso que eu quis chamar a atenção. Exatamente. Não é uma fórmula muito... Tá. Exatamente. É tentar fazer um gráfico, né? De repente você saber a massa de cada uma dessa. Como... né? Medir a intensidade de forças magnéticas, em função da distância, inclusive. Sim, exatamente. Então você pode, você mesmo, tentar descobrir qual a lei que rege. Mas né? numa situação muito mais simples, né? Sim, controlada. Né? Se você colocar de lado, a coisa complica tudo. Ok, Exatamente. mas é melhor do que nada. Sim. Então a força realmente ela é muito intensa quando está próximo de dois ímãs. Afastou um pouquinho, a força já cai muito mais do que o quadrado da distância, o triplo da distância, cai muito mais maior do que, por exemplo, uma força elétrica. Né? Então aqui eu tenho outra demonstração que é força entre o material ferromagnético, que é uma arruela, né, de ferro, e aqui um ímã. E aqui a gente pode fazer uma mágica, né, que é cortar linhas de campo magnético. Né? Quer dizer, você na verdade elimina praticamente o fluxo do campo magnético, né? Seria mais ou menos isso. Né? Então eu venho com essa tesoura, né, e reduz o fluxo. Isso, corto as linhas de campo magnético que são invisíveis. Né? Vou deixar ela aqui. Venho com a tesoura de plástico e corto as linhas. Mas na verdade aqui é um truque, né? Que na verdade essa tesoura é de plástico, mas aqui no meio eu tenho um material ferromagnético. Então tem um pedacinho de chapinha de ferro. Esse é o segredo, né? Claro. Esse é o segredo de fazer com que né, as linhas de campo magnético elas ficam, né, concentradas aqui e acaba que cortando ou diminuindo. Essa força surge porque, na verdade, o ímã magnetiza o material ferromagnético. Exatamente. Então, aí ele se comporta como um ímã mesmo. Né? São então, dois ímãs, né? Dois ímãs, nessas circunstâncias. E aqui eu acabo cortando. Esse truque é bom, viu? E aqui eu tenho Porque senão as pessoas vão ficar achando que você cortou as forças. Aqui também tem um outro exemplo, né? Muito simples de montar, uma bola de isopor com um ímã e aqui um outro ímã. Agora são forças de atração. Né, diferentemente desses que são forças de repulsão, polos iguais, aqui eu tenho polos diferentes, né, norte e sul, então eu tenho agora atração. Né? Então nesse caso, eu teria um equilíbrio instável, né, porque se eu cortasse essa linha, né, a força magnética ia puxar e não teria um jeito de deixar ele levitando.
Então, aí você tem polos de nomes diferentes, né? Polo Sul com Polo Norte, ou ao contrário, né? Aí é atração. Exatamente. Né? Aquele lá foi ao contrário, né? Porque a força de repulsão. E aqui, força de repulsão também, só que eu posso conseguir um equilíbrio estável aqui. Né? Mas qual que é o segredo, né? O segredo é esse peão girando. Porque aí, no caso de ele estar girando, eu crio, então, um momento angular. Então, a tendência desse eixo é manter ele apontado sempre para a mesma direção, como um peão normal. Né? Quando você gira o peão, a tendência é ele conservar o momento angular. Tá. Então, eu faço isso aqui, em cima dessa plataforma, que isso aqui também é um outro ímã. Né? Isso aqui é um ímã, aqui também é outro ímã. Então, eu ponho ele para girar e vou levantando ele bem devagar. Eu posso fazer uma levitação. Que bonito, hein? Agora eu tenho força-peso equilibrando com a força magnética. Mas, por isso que ele fica nessa posição. Nessa posição. Se ele não estivesse girando, aqui em cima é um polo contrário ao de baixo, né? Então ele seria atraído, ele viraria. Né? Tá. Então, para ele não virar, o segredo é girar o peão. Então aqui eu tenho uma levitação usando a força magnética, né? Então ele vai ficar durante um bom tempo, muito bonito. Tirando o atrito do ar, né? Ele é um peão em equilíbrio estável aí, né? Equilíbrio estável, né? Exatamente. É claro que construído de material magnético, né? Exatamente. Bom, e aqui, por final, eu tenho aqui uma demonstração bem interessante, que eu tenho duas moedas, né? Esses materiais são materiais ferromagnéticos também, então eles são fortemente atraídos pelo ímã. Né? Então eu posso fazer uma brincadeira bem interessante, que é você pegar dois ímãs né? E eu puxar, separar. Essa moeda do meio, ela fica grudada no ímã ou vai junto com a moeda de cima? Né? O que você acharia, Gil? Que essa moeda do meio, ele seria atraído para cima ou ficaria grudado no ímã? Qual seria o seu palpite? É difícil. Difícil, hein? Mas vamos ver o que acontece. Eu vou separar. Fica com a moeda de cima. Interessante. A impressão que a gente teria que ficaria com... Sim, porque você tem um campo aqui mais intenso. Né? Mas a explicação é a seguinte. A gente tem surpresa. Né? Aqui o ímã, você tem então uma magnetização permanente. Então eu tenho um campo magnético aqui em toda a superfície, de forma praticamente uniforme. Em qualquer ponto é igual. Mais ou menos uniforme. Uniforme. Né? Essas moedas, porém, não têm campo magnético permanente, né? Então, ao aproximar do ímã, ele vai concentrar as linhas de campo magnético através, né? Então, da própria moeda. Então, aqui nessa primeira superfície, o campo magnético está espalhado por toda a superfície. Algumas vão penetrar aqui para a moeda. Tá. Agora, quando chega aqui, todas as linhas se concentram. Claro. Exatamente. Então, você tem um campo magnético mais forte entre essas duas moedas. Isso é verdade. Bom. Agora sim, você explicou tudo. Fantástico. Então, você tem esse efeito. Ok. Bem explicado. Muito bom, Cláudio. Agora, existe uma outra teoria, né? Que é mais aceitável, né? Que dinheiro atrai dinheiro. Isso é uma prova disso. Isso é uma prova disso.